Bem-vindo ao Mundo Livre. Hoje nós vamos falar sobre Vladimir Putin e a acusação de assassinato que recaiu sobre ele a semana passada. Viu um juiz da Inglaterra, fez um relatório extenso de mais de 300 páginas, feito com base numa investigação que ocorreu sobre a morte de um ex-espião da KGB que foi envenenado em Londres em 2006. O próprio envenenado, né, o Litvinenko, ele já havia dito no leito de morte que o culpado era o Putin. E agora, pela primeira vez, um juiz, depois de uma investigação e tal, profunda, realmente apontou que provavelmente a ordem teria partido do Kremlin. Depois de tudo o que se viu aí nos últimos meses, né, com o Putin virando pária e depois retornando de volta a ser um parceiro importante aí nas negociações para o conflito sírio e tudo mais. Como é que fica a situação da diplomacia, né, europeia, principalmente, agora que tem mais essa acusação contra Putin? Bom, eles vão enfiar para debaixo do tapete essa acusação, porque você sabe que os países não têm amigos, eles têm interesses. Esse caso é escandaloso pelo que os seus perpetradores fizeram, para mostrar que foram eles mesmos, lembrando que eles usaram polônio radioativo. Polônio, que é um elemento químico, um isótopo, que chama polônio, foi descoberto pela Maria Sklodowska, conhecida como Marie Curie, que foi aquela pesquisadora do fim do século XIX, começo do século XX, e ele pode muito facilmente ser detectado, porque o Litvinenko foi envenenado. E você sabe que a doença radioativa é uma morte lenta, ele demorou uma semana para morrer, e o que acontece é basicamente o que acontece quando alguém toma uma quimioterapia muito violenta. Perde os cabelos, o sistema imunológico é destruído, e no caso de você ser envenenado por um isótopo radioativo, você morre, certo? Tem hemorragias internas e morre. E o Litvinenko declarou que era o Putin, todo mundo sabia que era o Putin, porque foi isso. Quanto a isso, não havia dúvida. E os ingleses, muito rapidamente, reconstituíram os passos dos dois agentes russos, porque é como você deixar um rastro de impressões digitais. O polônio 210 deixou um rastro. Então, eles reconstituíram o avião que ele tomou, onde eles fizeram escala, como eles chegaram em Londres, o caminho que eles fizeram até que se encontraram num hotel e puseram o polônio, né? O pó-assassino num bule de chá. E é suficiente para matar umas 500 pessoas. Ou seja, além de tudo, eles botaram em risco a população londrina, quer dizer, as pessoas que estavam em volta, funcionários do hotel e tudo mais, né? Risco de contaminação. Você sabe que a contaminação ela cresce. Nós podemos estar aqui e estamos sendo contaminados por elementos radioativos. Existem as fontes naturais de radioatividade. Então, especificamente, esse risco não existiu. Poderia ter existido do funcionário que lavou o bule, ou falou, vou experimentar esse chá russo aqui para ver se é bom mesmo. Mas como isso foi imediatamente detectado, foi assim, um assassinato com assinatura. Eles podiam ter matado de qualquer outra forma, né? Um bandido deu um tiro nele, ele caiu debaixo do metrô. Não, eles fizeram isso para mostrar, olha, nós podemos matar alguém dessa maneira aí no centro de Londres. Então, a autoria e como tinha sido feito, isso já se sabe desde 2006. O que aconteceu agora é que surgiram novos detalhes e a reconstituição e elementos sigilosos, porque o Litvinenko era um agente da FSB. A substituta da KGB. A agência de espionagem, que
desertou e virou um inimigo declaradíssimo do Putin. Tanto que ele fez aparece nesse relatório que ele, um dos motivos, que é uma coisa que nunca tinha sido sequer aventada antes, um dos motivos é que ele tinha acusado o Vladimir Putin, o presidente da Federação Russa, de ser pedófilo. E ele mostra uma foto que está muito longe de ser uma prova, que é o Putin dando um beijo num menininho que estava ali homenageando ele numa área pública, um beijo na barriga, levantando a camiseta do menino. Qualquer que seja o fundamento disso, ou se existir ou se não existir, no mundo, Putin é motivo para mandar matar. Agora, publicamente, quer dizer, o que já se sabia, essa história da pedofilia realmente não era conhecida. O que se sabia até então é que o Litvinenko fugiu para a Inglaterra com a mulher e com o filho, depois de dizer na televisão na Rússia que tinha sido que ele tinha sido ordenado a ir para Londres e matar o Berezovsky, né? Quer dizer, isso tudo faz parte daquele mundo dos oligarcas, que são aquelas pessoas fabulosamente inteligentes e fabulosamente inclinadas a fazer qualquer tipo de negócio, que surgiram depois do fim da União Soviética. Então, teve uma fase em que esses oligarcas ficaram extremamente ricos, e alguns entraram em choque com o Putin, o qual pegou todos os seus bens de volta e outros fugiram do país e se tornaram inimigos públicos do Putin, ou foram para a cadeia. Então, é um mundo realmente de sombras, de conspirações. Isso, o Berezovsky, que famosamente apareceu suicidado, o suicídio. Esse mundo de espionagem, assassinatos, esse tem várias camadas ocultas, mas no caso do Litvinenko é tudo explícito, não houve desde o começo nenhuma dúvida. O que acontece é o seguinte: é desvantajoso para a Grã-Bretanha, especialmente agora, ter um presidente de um país com o qual você precisa lidar, mesmo que não quisesse, precisa lidar, porque ele é o presidente da Rússia. E agora retomou um papel de protagonismo com a intervenção na Síria e as próximas negociações de destino bastante discutível que começam agora na sexta-feira em Genebra. Lembrando que Putin até o ano passado era um pária, né? Porque o país dele estava sob sanções, principalmente pessoas próximas a ele, né? Sob sanções internacionais por causa da ocupação da Crimeia, mas principalmente por causa da guerra por procuração que acontece no leste ucraniano, né? Que é entre russos e ucranianos. Depois disso, Putin se aproveitou no momento em que a Europa estava sendo inundada por refugiados, ele entrou na guerra na Síria, na qual ele é apoiador do ditador Bashar al-Assad, né? Só para dar esse contexto, né, em como que ele voltou a ser imprescindível, né, em qualquer negociação que diga respeito à Síria, não é, Vilma? Ele cavou esse lugar, mas vamos lembrar que essas sanções continuam. E agora a gente está vendo, começa a ver os primeiros protestos espontâneos, que não são protestos de inspiração política, como aquela pequena minoria pró-democrática fez da população comum, porque tem a importação de produtos básicos, de alimentos, foi cortada, e depois ele ainda comprou essa briga com a Turquia. A Turquia comprou a briga com ele, e ele respondeu como ele sempre responde, que é dobrando a aposta. Então, agora, no auge do inverno, aquele frio quase
inconcebível para nós, que faz na Rússia. O tempo está frio e a chapa está fervendo para o Putin. Viu? A economia russa tem que estar numa recessão de menos 3,7%, ou seja, uma queda de 3,7% no PIB. De fazer inveja aos brasileiros, né? Não. Ao contrário, né? É o contrário. É o contrário. A nossa é maior. A da Exatamente. Rússia é diretamente resultante da queda no preço do petróleo. A Rússia, vamos relembrando, é o maior produtor de petróleo do mundo, o maior produtor de gás do mundo, e tinha o petróleo a $110. Mais de $100 hoje, barril. Por volta de 30, subiu um pouco hoje, mas não é completamente absurdo que se fale, agora entrando o Irã no mercado, com o fim das sanções ao Irã, o Irã entra no mercado também, quer ganhar dinheiro, que um petróleo a $10 o barril. Tem analistas que chegaram a falar nisso. Lembra que a história do chimpanzé, que agora está famosa, chimpanzé geralmente acerta mais do que os analistas na questão do preço do petróleo. Mas imaginam que isso representa para a Rússia, então, o efeito acumulado da queda, de você perder 70%, 80% das suas ingressos internacionais. Isso daí é catastrófico. Né? E das sanções que continuam em vigor, que diminuem a importação. Então, estão explicando algumas manifestações de protesto. É interessante porque justamente foi assim que Putin construiu o poder dele, né? A concentração de poder do Putin começou a partir de 2000, quando ele se tornou presidente. Ele foi primeiro-ministro no Boris Yeltsin em 99, e em 2000 como presidente ele começa justamente a trazer de volta para o Estado. Foi aí que ele começou a bater de frente com esses magnatas, né, das privatizações do início da década de 90, e concentrando o poder do gás natural e do petróleo na mão do Estado, foi que ele conquistou o poder num país que é muito dependente do petróleo. Esse tipo de problema, quando o petróleo cai dessa forma, o preço é ruim para países que são dependentes do petróleo, como é o caso da Rússia, Venezuela. Desastroso. Existe um cálculo de break-even, né, que é o cálculo de a quanto deveria estar o preço do petróleo para que o país consiga fechar o seu orçamento, e na Rússia é de $100. Quer dizer, eles estão muito longe disso. Como você falou, $30 estão muito longe de ter o valor que precisa. Ou eles importam aquela gente que faz truque, né? Você sabe que tem país que faz truque para fechar as contas, né, Diogo? Eu acho que o Putin também faz truque, viu, Diogo? Mas não tem como disfarçar quando faltam produtos para os cidadãos comuns, que é o está acontecendo agora. Relembrando que o Putin, popularidade aumentando. No ano passado ele atingiu o ápice, no ano retrasado, quando ele ocupou rapidamente a Crimeia, aquele território que era ucraniano, e porque é o nacionalismo russo que tem um componente muito importante, mas também a recomposição do poder de compra da população, que é o que está sendo afetado agora. Recentemente, Putin fez uma declaração interessante, né, sobre essa questão histórica da Ucrânia. Né? Ele já tinha falado, mas agora ele explicitou, ele falou mal do Lenin. Bom, falar mal do Lenin demonstra, conta pontos a favor do Putin, né? Mas o que ele falou que foi uma análise histórica interessante que ele fez foi que, vamos relembrar, né, o Lenin liderou a revolução bolchevista que tomou o poder. Teve uma revolução que não era, ele era da ala bolchevista. Ele conseguiu que essa ala participasse do fim da monarquia, e ele conseguiu impor essa ala no poder. Mas o Putin fez a seguinte análise:
a tática do Lenin foi, efetivamente, lembrando que a Rússia estava participando da Primeira Guerra Mundial, foi se entender com a Alemanha, que era inimigo da Rússia, para que a Rússia czarista imperial fosse derrotada e levar a guerra civil para dentro da Rússia para implantar o regime comunista. O Putin fez uma observação interessante, porque ele falou, nós perdemos para os perdedores, ou seja, a Rússia cedeu territórios para a Alemanha, que perdeu a Primeira Guerra Mundial. Né? Uma análise interessante. Em relação à Ucrânia e outras antigas repúblicas soviéticas, mas especificamente em relação à Ucrânia, ele disse que o Lenin plantou uma bomba atômica na estrutura da Rússia. Quando ele cedeu para a Ucrânia, que se tornaria uma república soviética, um pedaço de território russo com habitantes russos. A Ucrânia é aquela coisa, aqueles países de fronteiras móveis durante séculos, dependendo dos seus ocupantes. O que ele disse que, dessa forma, ele queria colocar mais proletários na Ucrânia. A gente sabe, depois, os resultados da revolução na Ucrânia foram catastróficos. Depois a população foi induzida àquela grande fome, mas ele falou que só fazendo isso ele já criou um sistema instável, porque uma população russa vivendo na Ucrânia e o sistema de repúblicas independentes que poderiam declarar a independência, a secessão, que foi o que aconteceu quando acabou autoimplodida a União Soviética. Então, é uma crítica com argumentos históricos interessantes. O Partido Comunista, que continua a existir, tem até um número bastante grande de representantes no parlamento. Só que você sabe que tem lugar, o Diogo, que tem partido de esquerda que critica o governo e continua no governo numa boa. Não sei se você já ouviu falar disso, né? Não sei, então, não sei se eu uma conheço coisa, algum país assim. Então o Partido Comunista reagiu aí a essa crítica ao Lenin, dizendo, não, nós não vamos perdoar isso. Mas é engraçado, você sabe que eles continuam no governo, apoiando o governo Putin? É uma coisa, não? Quando já se viu o Partido Comunista que faz isso, Diogo? Incrível, né? Nós temos uma foto que mostra o presidente Yushchenko, ex-presidente da Ucrânia, e que também suspeita-se que foi vítima de envenenamento por parte dos russos. Vamos dar uma olhada. Vilma, como é que é a história? Olha só o que aconteceu com ele. Ele escapou. Esse escapou. Ficou... Essas cicatrizes todas são decorrentes também de um atentado com elementos radioativos que ele sofreu. O Yushchenko, que foi líder da chamada Revolução Laranja, não é, Vilma? Que foi anterior aí a essa última também mudou de lado, né? Você sabe, ali não é só o poder do polônio, né? É o poder do dinheiro também. Do dinheiro, que fala, né? O poder do rublo, que está desvalorizado agora, coitados. Eles também estão enfrentando uma desvalorização forte da a Revolução Laranja, porque foi um momento em que eles elegeram um presidente, no caso ele, que não era pró-Rússia, né? Que não era alinhado com o governo russo. Depois isso se reverteu, né? Teve uma das apoiadoras dele que foi presa e depois entrou um presidente que foi o que foi tirado recentemente por esses protestos da praça em Kiev e tal, que esse sim era pró-Rússia e teve que fugir do país, né? Mas agora o Putin já explicou tudo. Tudo culpa do Lenin. Bom, Vilma, só para terminar, o que os funcionários da Embaixada Britânica em Moscou falaram sobre o episódio Litvinenko? Então, isso é uma das outras informações que não se sabia. Como foi reconstituído rapidamente, esses dois agentes russos
que foram, envenenaram o Litvinenko e voltaram para a Rússia. Então, a polícia inglesa teve uma investigação, reconstituiu isso rapidamente, que era o Andrei Lugovoy e agora eu vou ter que olhar, o Dmitry Kovtun. O Lugovoy hoje é deputado, ele foi milionário, ele prestou um serviço importante. E a polícia inglesa pediu que eles fossem extraditados para ser ouvidos pela justiça. E outra manipulação extremamente cínica e de especialistas em contra-informação, como é o Putin, que ele também foi integrante da KGB, ele falou, não, eles vão aí na embaixada prestar o depoimento, responder todas as perguntas que a polícia quiser fazer para eles. Eles foram na embaixada britânica em Moscou, negaram tudo, deram risada. Mas depois, agora se soube com esse inquérito, que eles contaminaram a embaixada toda com o polônio. Sim, porque eles trazem no corpo, né? Eles continuaram, não em doses letais, não, eles mesmos teriam morrido. Mas eles vão carregar isso para sempre, é isso? E depois uma coisa que eu vou tentar dizer em termos aceitáveis. Eles faziam esse serviço de intimidação a estrangeiros contra jornalistas, diplomatas, que era uma técnica que eles continuam usando, por exemplo, entrar no apartamento da pessoa, mexer em alguma coisinha, a pessoa faz, no dia seguinte mexe em outras coisas. Causa um estranhamento, O que eles fizeram com o encarregado de negócios britânicos, eles entravam no apartamento dele, usavam o banheiro, não davam a descarga e saíam. Quer dizer, existe recado mais sujo do que esse? É verdade. Realmente os russos são mestres nesse tipo de coisa. O jogo sujo, né? Então tá, Vilma, muito obrigado. Este foi o Mundo Livre, toda terça-feira em TV. Até breve.